Eu não vim para ser ministrado, mas sim para ministrar. Amém? Então, nós ministramos aos nossos filhos, às nossas esposas, primeiramente com palavras. Nós podemos fazer muito por eles. Podemos fazer muitos sacrifícios através de atividades e tudo mais. Porém, uma das formas principais de demonstrar amor é, na verdade, com palavras. Seus filhos precisam das suas palavras. O melhor que podemos fazer, apesar de termos esta tendência a reclamar, nós temos essa propensão de reclamar. Aliás, porque Marta estava atribulada, ansiosa, preocupada com tantas coisas? Estava preocupada com muitas coisas porque ela não fez a única coisa. Ela não estava aos pés de Jesus focada nele. Ela não estava aos pés de Jesus como alguém recebendo do seu amor, alguém buscando aquele tempo de silêncio. Porque é ali que eu recebo o seu amor. Sabe, às vezes eu estou com pessoas e eu gosto de estar com as pessoas, é claro, mas eu penso, eu quero ir embora e passar tempo com o Senhor hoje. Várias vezes eu me sinto assim, porque eu sei que é lá que eu recebo o seu amor incondicional. Com os meus amigos, apesar de amá-los, eu nunca vou saber se eles têm um amor incondicional por mim ou não. Amém? Vocês me amam porque eu estou aqui pregando. É condicional, é condicional. Se eu não estiver pregando, vocês não me amam. Não, pastor, mesmo sem pregar, nós amamos você. Que Deus abençoe vocês. Aleluia. Agora que você conhece essas tendências em você, o novo homem é rápido em ver algo bonito. Eu já compartilhei isso, mas para o benefício daqueles que ainda não ouviram, tem uma história que não é da Bíblia, que é um escrito muito antigo lá do passado, que é chamado de livro apócrifo, que são escritos sobre Jesus, porque o próprio João disse que Jesus fez muitas coisas. Tantas coisas que, se tudo que Jesus fez fosse escrito, todos os milagres que ele operou, eu creio que nem juntando todos os livros do mundo poderiam conter o que ele fez. Uau! Imagine contar os detalhes dos grandes e dos pequenos feitos, quantos livros levaria? Amém? Ainda escrevemos livros sobre os seus 3 anos e meio de ministério. Então, aquilo que foi escrito foi para o nosso benefício. De toda forma, esta história testemunha no meu espírito, fala de uma pequena multidão e pessoas dizendo coisas terríveis, terríveis, sobre algo que eles estavam vendo. Diziam palavras terríveis, alguns estavam tapando seus narizes e eles estavam, de certa forma, apreensivos com aquilo que estavam olhando, estavam, de certa forma, horrorizados, com um olhar de nojo e... de repente eles olharam para trás e viram alguém, perceberam que era Jesus e abriram caminho. E, abrindo caminho, ficaram em silêncio. Jesus se aproximou e olhou aquilo que estavam olhando e era um cachorro morto. A aparência era horrível porque o cachorro tinha sido morto violentamente e estava fedendo, cheio de moscas. As pessoas cuspiam nele, mas ao verem Jesus ficaram em silêncio, observando o que ele diria. Jesus olhou e disse: as pérolas, sabem pérolas? Os dentes do cachorro eram lindos como pérolas. Do jeito que o cachorro estava, os seus dentes estavam expostos. Ele disse: nem as pérolas são mais brancas do que estes dentes. Ele viu algo positivo para falar. O meu espírito testemunha disso, que há uma história digna do meu Senhor. Amém? Nós temos esta tendência, porém a tendência do céu é olhar para o bem. A razão pela qual Jesus veio à terra e morreu na cruz por nós, pelos nossos pecados, foi para que o pecado não fosse mais uma barreira entre você e Deus. É um assunto encerrado. Quando Deus olha para você, Ele quer que você saiba que Ele não está olhando para os seus defeitos. Quando Ele se aproxima de Deus, Ele pensa: nossa, mas eu fui rude com a minha mulher. Como vou me aproximar de Deus? Estou desesperado pelo favor dEle. O meu chefe me ligou, me disse que eu estou encrencado. E agora? Eu preciso de Deus, preciso do seu favor, da ajuda dEle, pelo amor de Deus. Eu nem vou contar para minha esposa. No que você está focado? Não no amor dEle. Não está focado na sua bondade. Não está focado naquilo que Jesus fez na cruz. Aquilo que o pastor Lawrence disse agora, durante a ceia. Ele sempre nos lembra que Jesus foi ferido pelas nossas transgressões, moído pelas nossas iniquidades. Não é verdade? Todo domingo ele diz: pelas suas pisaduras somos sarados. Amém? Ainda assim, nós sempre nos esquecemos disso. Sabe por quê? Pense nisso.
Jesus no cenáculo disse: Deus é glorificado nele e eu estou em Deus. Sabe quando ele disse isso? Exatamente quando ele deu a Judas o pão que ele molhou. Isso é um ato de amor. Na cultura judaica, quando você mergulha o pedaço de pão ali no recipiente e entrega para uma pessoa, aquele a quem você entrega é a pessoa que você mais ama. É, na verdade, a pessoa que você está honrando mais. Não honrando, mas, na verdade, amando mais. Amém? Ele não poderia estar honrando o ato de Judas. Judas estava no processo de trair Jesus por 30 moedas de prata. Tudo tinha sido profetizado na Bíblia, até a traição, até mesmo as moedas de prata. Então, Jesus deu para ele e disse: faça rápido aquilo que tem que fazer. E a Bíblia diz que ele saiu do cenáculo. É bem detalhado. O texto diz que era noite. Era uma noite. Então, falando espiritualmente, era uma noite para Judas. Ele foi para as trevas. E Jesus sabia o que ele estava fazendo, mas os discípulos, os apóstolos, não sabiam. Eles pensaram que, como Judas era o tesoureiro, eles pensaram que quando Jesus disse: vá fazer aquilo que você tem que fazer rápido. E sabe, Jesus é tão generoso. Ele estava dizendo: vai me trair? Então faz rápido. Sim, ele sabia. Eu gosto da forma com que o capítulo começa. Jesus sabendo que ele tinha vindo do Pai e que voltaria para o Pai, deixou de lado o vestuário e lavou os pés dos discípulos, incluindo o pé de Judas, porque ele ainda estava lá. Vocês se lembram quando ele fez isso? Ele se aproximou de Pedro e Pedro disse: Senhor, o Senhor não deve lavar o meu pé. Como assim me lavar? E o Senhor disse assim para ele: se eu não lavar o seu pé, tudo isso está na Bíblia, ok? Vocês estão me olhando, sabe, com uma cara. Eu preciso mostrar a Bíblia para vocês saberem que está lá. É verdade. Como eu disse agora, antes da festa da Páscoa, Jesus sabia que havia chegado a sua hora de partir para o Pai. Eu amo essa parte. Tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Sendo servido o jantar, o diabo já havia colocado no coração de Judas. E é interessante que aqui o nome Judas Iscariotes, na verdade o nome dele é Judá. Isso tem a ver com a transcrição do grego, sabem? Veja, dizemos Judas, mas na verdade é Judá. Judá Iscariote. Ish é homem, Cariote vem de Kiriat. Kiriat Jearim vem da palavra Kiriat, que quer dizer cidade. Judá, homem da cidade. Ele representa uma nação que rejeita o Messias. Amém? Então Judas Iscariote, filho de Simão, o traiu. Jesus sabia que o Pai havia colocado todas as coisas debaixo do seu poder e que viera de Deus e estava voltando para Deus. Assim levantou-se da mesa, tirou a sua capa e colocou uma toalha na cintura. Naqueles dias, a tarefa mais humilde que um servo poderia executar era lavar os pés do visitante. E é claro que eles estavam no cenáculo porque em poucos dias celebrariam a Páscoa. Na verdade, logo após isso, Jesus seria preso. Então haveria a festa da Páscoa, mas a Bíblia diz que antes da festa da Páscoa, o Senhor Jesus levantou-se da ceia e colocou uma toalha, mas antes disso, veja o que a Bíblia diz. Ele sabia que o Pai havia colocado todas as coisas debaixo do seu poder e que viera de Deus e estava voltando para Deus. Notaram? Eu amo isso. Ele se levantou da mesa. Ou seja, ele sabia do plano, ele estava seguro em si mesmo. O Pai havia dado a ele todo o poder, ele era a pessoa mais forte daquele lugar. É lindo. Sabe, é preciso ser o mais forte para servir o menor. Sabe, às vezes nós dizemos: eu me humilho. Cara, você já está lá, no chão, humilhado. Somente o Altíssimo pode descer e se humilhar, se tornando do mesmo nível. Nós sabemos a verdade, não importa os elogios. Aos olhos de Deus, todo homem está lá. Eles não percebem. Quando Adão pecou, o homem caiu. Não dá para descer mais que isso. Deus quer humildade? Sim. Humildade significa saber que tudo que temos vem de Deus. Devemos a Ele. Então louvamos e agradecemos a Ele.
Posso ouvir um amém, igreja? Eu amo isso, porque sabendo que ele tinha todo o poder do Pai, sabendo que era o mais forte ali, sabendo que era o mais rico, sabendo que havia recebido tudo de Deus o Pai, ele se levantou da mesa, se ajoelhou e lavou os pés deles. É assim que o Senhor te ama. Todo o poder que Ele tem, Ele usa para te servir, para te limpar da sua deformação e pecado. Ele usa o seu poder. Sabe, eu amo isso porque... você deve entender algo. O pastor Prince está institucionalizando a ordenança física de lavar os pés. Na verdade, eu não tenho nenhuma crítica quanto a isso. Por favor, não agregue coisas ao meu sermão aqui, mas eu estou falando das verdades espirituais que Jesus está fazendo aqui. Eu não creio que Jesus estava ensinando isso para institucionalizar a lavagem dos pés dos discípulos, e te digo por quê. Neste contexto, eles faziam isso na igreja primitiva, sim, mas eu creio que faziam sabendo que era figurativo. Ok? E eu digo por que era figurativo. Os discípulos sabiam que Jesus pegou uma bacia de água e lavou os pés deles. Se Jesus lavar, se eu lavar o seu pé, você percebe? Se eu tocar seu pé, você percebe? Sim, é claro. Se eu lavar seu pé, você percebe? Claro que sim, mas veja o que Jesus disse para Pedro mais abaixo. Pedro disse, Senhor, você vai lavar os meus pés? E veja o que Jesus disse. Jesus respondendo a Pedro disse, o que eu estou fazendo, vocês não entendem agora. Se fosse apenas a lavagem física dos pés, Pedro não entenderia? Então, obviamente, não é algo físico. Ele está fazendo algo que contém um significado espiritual, uma verdade profunda a mergulharmos aí. Ele está dizendo, aquilo que eu estou fazendo hoje, lavando os seus pés, vocês não entendem, porém, vocês entenderão depois. Ou seja, tudo aqui é simbólico. O Pai entregou a ele todas as coisas. Ele se levantou da ceia, e a ceia simboliza a cruz. Ele se levantou da cruz. Quando o Pai diz, Deus é glorificado nele e ele em Deus. Porque a glória de Deus é manifesta aonde? Lá na cruz. Por quê? Porque lá na cruz toda a glória de Deus é manifesta ao máximo, ao extremo, ao ponto mais elevado. O pecado do homem. Nunca houve um pecado maior do que pegar a bondade perfeita que veio à terra, curando enfermos, limpando leprosos, vencendo a morte, abrindo os olhos dos cegos. Ao rejeitar toda essa bondade, e não apenas isso, expondo a uma morte vergonhosa, uma morte cruel, cheia de tortura, numa cruz. O pecado do homem elevado ao máximo contra a bondade perfeita. Lá na cruz, vemos o poder do maligno manifesto ao seu máximo. Ele foi capaz de persuadir multidões de homens ao pecado e a seguir a sua vontade. E ele ainda está agindo no mundo hoje para pecar contra aquele que entregou a vida por eles. Ali na cruz podemos ver Deus sendo glorificado, porque todos os seus atributos de santidade e justiça, inflexível, justo. Se Deus fosse flexível na sua justiça, seria o caos total. Nós vemos tudo isso se encaixando lá na cruz. A rigorosa justiça de Deus foi executada em sua retidão. Sua perfeita retidão estava ali manifesta na cruz. Então, a justiça de Deus estava satisfeita. Agora vemos algo maravilhoso. Vemos que homens maravilhosos. Vemos a história de Belém, vemos a história de Nazaré, vemos as histórias do litoral da Galileia, onde aquele jovem bebê que veio à terra para se tornar um homem, cresceu, e vemos ele se tornar um homem perfeito, um homem elevado à bondade perfeita, a mais perfeita. Não se esqueça que ele era um homem, fez isso como um homem. Jamais houve um homem com tamanha bondade e amor manifesto desta forma. Ele entregou tudo. Ele amou e obedeceu seu Pai ao ponto de entregar a sua própria vida. Ali na cruz. E ali na cruz,
o infinito, incondicional e eterno, maravilhoso amor de Deus por nós foi demonstrado. Por isso dizemos, Deus amou o mundo de tal forma que entregou o seu Filho naquela cruz. Não há palavras para explicar a excelência do sacrifício naquela cruz. Tem uma oferta em Levítico, a oferta de holocausto, que trazem o cordeiro e o matam, e se borrifa o sangue sobre o altar, ao redor de todo o altar. O que significa? O altar significa a purificação de Deus. Você coloca no altar aquilo que ele limpou no Velho Testamento. O sangue no altar significa o sangue de Jesus na cruz atendeu perfeitamente todos os requisitos da santidade de Deus. Toda a justiça sobre você e sua família. E ele foi glorificado. É por isso que hoje ele pode receber pecadores. E Deus não faz assim, eu não vou olhar para ele por conta do pecado dele. Eu não quero sentir esse cheiro, eu te aceito, mas não se importe, eu te quero de longe. Não, não é assim. Ele não tem pena. A Bíblia usa um termo jurídico. Deus é justiça. Ele é justo ao te justificar. Onde está a justiça? No que Jesus fez na cruz. É por isso que ele ressuscitou Jesus dos mortos. Amém? Como um testemunho de que você foi declarado justo, porque o homem perfeito carregou todo o pecado, que não era dele. Então, a justiça que carregamos hoje também não é nossa, mas uma troca divina aconteceu na cruz. Aleluia, igreja! Amen. Sabe, eu vou continuar pregando a cruz, o evangelho, até Jesus voltar para mim. Amém? Vocês vão sentar aí e me ouvir. Esse é o pão, essa é a vida, é sua saúde, é sua abundância de dias. Amém? Então Jesus lavou os pés dos discípulos e disse, o que eu estou fazendo vocês não entendem agora. É especial, não é? É uma lavagem espiritual, porque posteriormente no mesmo cenáculo, ele disse, eu sou a vinha, vocês são os ramos. Em João 15 ele disse assim, vocês já estão limpos pela palavra que eu disse a vós. O que ele havia falado para eles? Foi a lei? Foram exigências? Foi algo como uma correção? Foi uma repreensão? Tudo isso tem o seu valor. Mas qual foi a palavra que limpou os discípulos? Nós falamos, versículo 1 e versículo 2. Eu sou a videira, vocês os ramos. Não vocês serão, vocês tentarão ser. Eu sou a videira e vocês são os ramos. Irmãos, de todas as árvores, se você olhar para a videira não tem ramos. Na verdade, a videira não tem galhos. Ela tem ramos. Os ramos são os galhos. Vocês já estiveram numa videira? Você deve ter apoios, vigas, que formam como uma cruz. Então a vinha, as uvas, a videira vai crescendo desta forma, se entrelaçando, porque ela não tem um tronco. Não tem tronco. São os ramos que formam a videira. Jesus disse, eu sou a vinha, vocês os ramos. Você sabe quão ligado isso está? Quando ele usa esta frase, eu sou a videira verdadeira e vocês são, é uma declaração. Vocês estão tão ligados a mim. Quando ele ressuscitou, não ressuscitou sozinho. Quando ele veio, veio sozinho. Amém? Veio como um bebê, mas quando ele saiu desta terra, estávamos nele. Tinha algo chamado igreja, e a igreja não é um prédio, são os chamados. Amém? Os participantes da nova natureza, perdoados, e Deus não imputa pecado neles. E o grande propósito é que Deus olha para você e você não tem pecados. Amém? Bem-aventurado é o homem ao qual Deus não imputa pecado. Isso te faz querer pecar? Não. Se você sabe que Deus não te imputa pecado, mesmo quando você peca, e sabe que aquele pecado não é imputado, não te faz querer pecar. Te faz amar a pessoa que te amou tanto, que te olha como se você nunca tivesse pecado.